Estamos aqui no terceiro bloco do curso de metodologia de pesquisa em Direito. Nós acabamos o segundo bloco, e no segundo bloco foi abordado exatamente a mudança de rumos na pesquisa, né? Falamos de pesquisas que são unidisciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares, o que são, na realidade, essas pesquisas. Depois apresentamos uma proposta aí de dois grandes autores da sociologia e da filosofia contemporâneas, né, o professor Boaventura Souza Santos e o professor Habermas, uma proposta de mudança paradigmática que também é característico desse momento que nós estamos atravessando, né? O Boaventura ele apresenta um paradigma chamado de paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente, onde ele propõe 4 formas de superação de grandes dicotomias, né? A relação sujeito-objeto, a relação local-total e assim por diante. E o Habermas apresenta uma proposta de o que seria uma razão comunicativa ou uma ação comunicativa. E a grande preocupação do Habermas, na realidade, é com de que modo que as pessoas elas encontram o entendimento, né? Algumas pessoas chamam isso de consenso, né? Mas o próprio Habermas já superou isso em momentos posteriores, o que também não é o caso aqui da aula. Mas eu acho que a grande preocupação do Habermas é exatamente a preocupação com o entendimento, ou seja, de que modo que as pessoas, mesmo diante de serem pessoas diferentes, né, de entender que são pessoas diferentes, elas conseguem chegar a um entendimento. E é possível, sim, que as pessoas possam se comunicar, mesmo sendo pessoas completamente distintas, né? Isso também para entender um pouco qual é o grande desafio, né, que a ciência do direito tem diante dessas grandes propostas de mudança paradigmática. Ou seja, a ciência do direito ela não pode ficar simplesmente, vamos dizer, guardada, né, acreditando que ela é capaz de solucionar os problemas que são apresentados a ela, sem que se preocupe com essas mudanças que ocorrem na filosofia ou na sociologia, por exemplo, né? Ou seja, a ciência do direito ela tem um papel hoje em dia extremamente importante de compreensão do modo como essas coisas são intercaladas, né, ou interligadas, vamos dizer assim, né? Então a ciência do processo civil, a ciência do direito penal, a ciência do direito tributário e assim por diante devem, inclusive, ter essas preocupações, né? Inclusive uma grande discussão que se faz hoje em dia da questão que eu até citei, o tal do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, né? Algo que hoje em dia seria muito criticado. E aí está uma crítica que poderia ser feita, por exemplo, só para vocês entenderem o que é um conhecimento reconstrutivo, né? Da proposta que o próprio Habermas faz de superação dessa dicotomia, né? De que forma que o público e o privado se relacionam, né? Eles se relacionam como era no Estado liberal, em que o indivíduo ele é intocado, né, vamos dizer assim, pelo Estado, ou eles se relacionam da forma como o Estado social, onde o Estado está acima do interesse individual, ou essa relação, na realidade, entre público e privado é uma relação complementar, né, ou codependente. Um depende do outro, um precisa do outro e assim por diante. Então são propostas de enfrentamento ou de críticas, por exemplo, a um princípio que hoje em dia é extremamente utilizado por um dos ramos do direito, né, que é o direito administrativo, e que merecem, com certeza, críticas extremamente contundentes, né, vamos dizer assim. Começando essa aula aqui, então, vamos falar sobre, aqui já entrando quase, né, na pesquisa, vamos dizer assim, do direito, aqui só apresentando de novo quais seriam os grandes formatos, né, de investigação que vocês poderiam optar dentro de um TCC, ou uma monografia, ou um artigo, né? Ou seja, qual tipo de pesquisa, na realidade, vocês poderiam fazer. Então, aqui já tem alguns aqui, eu vou apresentar alguns no quadro aqui para vocês. Então, grandes formatos de investigação. O primeiro formato que vocês poderiam optar é a chamada pesquisa histórica, né? E aqui está como histórico jurídico. A pesquisa histórica, antes de explicar mais ou menos aqui, né, ela é muito confundida no direito, né? Os alunos, normalmente, eles sempre apresentam, dentro de qualquer pesquisa, né, um capítulo chamado Aspectos Históricos de alguma coisa. Sei lá, aspectos históricos do casamento, aspectos históricos das teorias processuais e assim por diante, né?
esses capítulos que são chamados de aspectos históricos, ou história de alguma coisa, eles normalmente não apresentam aquilo que realmente é uma pesquisa histórica, né? Então, aqui eu vou dizer mais ou menos o que é, ou pelo menos o que idealmente, né, poderia ser considerado uma pesquisa verdadeiramente histórica, para vocês entenderem que uma pesquisa histórica não é fácil de fazer. É claro que esses capítulos de história de algum dos institutos jurídicos, ele é um capítulo muito bem-vindo, mas tem que ser muito bem feito também, vamos dizer assim, né? Então, uma pesquisa histórica, né, ela analisa a evolução de determinado instituto jurídico pela compatibilização de espaço-tempo. Isso é óbvio, né? Se eu estou apresentando um capítulo histórico, eu tenho que entender exatamente, eu estou tentando demonstrar que há uma evolução de determinados institutos jurídicos dentro de um espaço e tempo, né? Por exemplo, o Instituto do Casamento, né? De que modo que ele evoluiu desde o direito romano, por exemplo, né? Passando pela escolástica, passando pela Revolução Francesa e assim por diante, até os dias de hoje. E entendendo inclusive, questões contextualizadas, né? Porque não basta só apresentar uma história, vamos dizer, que é contada pela doutrina. Eu tenho que entender o contexto histórico, né, desse casamento também. Por que em Roma antiga esses casamentos eles eram entendidos dessa forma? Por que na Revolução Francesa muda? Ou seja, esse espaço-tempo ele é extremamente importante para compreender uma pesquisa histórica, né? Novas metodologias históricas não abordam os fenômenos históricos de forma linear e simplória. Ou seja, a pesquisa histórica, o que está dito aqui, é que ela não pode ser uma pesquisa meramente linear. E é o que normalmente as pessoas apresentam, né? Eu sempre apresento muito, me preocupo muito com datas. Então, quando eu vou falar, por exemplo, a história das constituições brasileiras, né? Eu coloco lá, a primeira Constituição Brasileira, 1824, era isso, era aquilo. E aí então eu vou contar o que tinha no texto da Constituição Brasileira. Né? Então a Constituição Brasileira de 1824, ela tinha isso, tinha aquilo, tinha mais aquilo, tinha mais aquilo. Aí depois vem a Constituição Brasileira de 1891. Aí depois a Constituição Brasileira de 34, de 37, de 46 e assim por diante. Ou seja, a minha preocupação não é contar de que modo essas constituições elas tratavam, por exemplo, determinados direitos. Mas existem outras questões aí que são importantes, né, dessas constituições. A questão de um contexto social, de um contexto cultural que falta nessas pesquisas históricas, né? Então é por isso que elas têm um caráter extremamente linear, ou seja, cronológico, né, vamos dizer assim, que esse caráter ele deve ser evitado em uma pesquisa meramente histórica. É claro que, de novo, voltando aqui, esses capítulos históricos, eles são, sim, importantes em uma pesquisa, mas se eu quero propor uma pesquisa histórica, verdadeiramente histórica, eu não posso fazer uma pesquisa linear ou cronológica, me preocupando meramente com datas, né, e o conteúdo dessas datas. Bom, há uma multiplicidade de tempos, de fontes, de redes sociais e conceituais. É exatamente o que eu acabei de dizer aqui, né? Uma pesquisa histórica ela tem que entender que o tempo de hoje não é somente o tempo de hoje. Né? Ou seja, o tempo numa cidade como Belo Horizonte, por exemplo, é muito diferente do tempo numa cidade como, por exemplo, Itamaratiba, Diamantina, Capelinha, Teófilo Otoni, Montes Claros, né? Ou seja, nós vivemos no mesmo tempo cronológico, ou seja, agora são, né, imagino eu, 3 horas da tarde em Belo Horizonte, deve ser 3 horas da tarde em Teófilo Otoni, Montes Claros e assim por diante. Mas esse tempo cronológico não quer dizer que o tempo aqui é o mesmo tempo nessa cidade, ou seja, a percepção, né, do tempo ela é completamente diferente. A questão de se aquilo é evoluído ou não, ou seja, eu tratar numa cidade como, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, de temas como a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, talvez não tenha o mesmo impacto de eu levar essa discussão, por exemplo, para uma cidade extremamente tradicionalista, né, como no interior de Minas Gerais, por exemplo, onde as pessoas ainda vão à igreja, ou seja, grande parte das pessoas ainda vão à igreja. É claro que aqui na capital também as pessoas vão à igreja, mas a percepção que as pessoas têm das mudanças, da evolução, elas são bem menores da percepção que nós aqui em grandes centros nós temos, né, vamos dizer assim. Então existe uma multiplicidade de tempos. Embora o tempo cronológico seja o mesmo
O tempo social, o tempo histórico, ele é bem diferente de um tempo cronológico, né? Uma multiplicidade de fontes, né? Históricas também, né? A fonte histórica não necessariamente ela se encontra em documentos que estão guardados aí em arquivos históricos e assim por diante. Uma multiplicidade de redes sociais, de conceitos, né, que são os mais diversos também, exatamente em razão dessa diferenciação temporal, né? É importante lembrar dessa diferença de um tempo cronológico para um tempo social e para um tempo histórico também. Não existem tempos lineares e sucessivos, eu acabei de dizer isso também. Os mesmos ambientes sociais têm tempos diversificados que eles são próprios, é o que eu disse em relação aos grandes centros e as cidades dos interiores, né? Ou seja, um grande centro, uma cidade de 200 mil habitantes, uma cidade de 30 mil, de 3 mil, né, habitantes, o tempo ele é social, o ambiente social é bem diferente e o tempo, os conceitos também são percebidos de uma forma completamente diferente também, né? As fontes históricas devem ser formativas e não só informativas para o investigador, né? Ou seja, quem vai fazer pesquisa histórica, normalmente, né, se preocupa em ter acesso a essas fontes só como modo de se informar daquele conteúdo histórico, vamos dizer assim. E o que está dizendo aqui é que ele não pode ser meramente informativo, né? Ele deve também ser formativo. Ou seja, essa fonte histórica também ela contribui para a formação da nossa opinião sobre determinada coisa, né? Elas formam espaços de compreensão que extrapolam a informação puramente oficial ou formal. Os capítulos históricos em trabalhos acadêmicos. Aqui é o que eu disse para vocês, né? Capítulo histórico em trabalho acadêmico ele é muito bem-vindo, desde que se saiba como fazer capítulos históricos em trabalho acadêmico, né? Para evitar essa história meramente linear ou meramente formal, né? Que ela pode servir para alguma coisa, mas que para a pesquisa em si, né, aquilo não tem grande contribuição. Claro que a gente aqui são conceitos extremamente pontuais, né? Se vocês quiserem desenvolver um aprofundamento em relação a esses padrões de pesquisa, no final dessas aulas vai ter lá uma bibliografia onde vocês podem recorrer a esses livros para ter melhor compreensão desses modelos aqui. Uma pesquisa jurídico-exploratória é um outro padrão também de pesquisa muito utilizado, mas que não seria tipicamente uma pesquisa, né? Ela serve, sim, para pesquisa, tem uma grande importância na pesquisa, mas não é a pesquisa em si, vamos dizer assim. Ou seja, esse tipo de pesquisa jurídico-exploratório ressalta características, percepções e descrições, sem se preocupar com as suas raízes explicativas. Ou seja, aqui, gente, cabe um pequeno parêntese aqui. Existem duas concepções de ciência, claro que existem outras, né? Mas duas grandes concepções de ciência que deve ficar muito claro. Uma ciência chamada de ciência analítica ou descritiva ou uma ciência crítica ou reconstrutiva. Então eu tenho duas formas de ciência, uma analítica ou descritiva ou uma crítica ou reconstrutiva. A pesquisa jurídica exploratória ela se encaixa muito nesse padrão de uma pesquisa analítica ou descritiva, que é aquilo que está refletido, de algum modo, em grande parte de nossas doutrinas. Não estou dizendo que são todas, né, mas grande parte das doutrinas elas se preocupam em apresentar um conhecimento, né, entre aspas, objetivo, e apresentam, então, uma concepção analítica e descritiva, onde eu não tenho ali, então, uma preocupação mais crítica, né, ou valorativa em relação àquele conhecimento. Então, aqui é por isso que eu digo, né, sem se preocupar com as raízes explicativas. Ela abre caminho a outros tipos de pesquisa mais profundas ou a hipóteses mais precisas, né? São pré-requisitos de grande valor para a construção de banco de dados. Ou seja, é o que está dizendo aqui. A pesquisa jurídica exploratória ela serve sim para a construção de um banco de dados. Então aqui eu vou explorar, né? Vou às bibliotecas, à internet, faço uma boa pesquisa bibliográfica, que depois também vai ser melhor trabalhado isso, né? De que forma que se faz uma pesquisa bibliográfica. Faço um levantamento de dados, construo um banco de dados. Isso é extremamente importante para a minha pesquisa. Mas é
simplesmente uma fase, né, da pesquisa, essa pesquisa jurídica exploratória, né? A pesquisa jurídica comparativa, também muito utilizada no âmbito do direito, né? As pessoas gostam muito de fazer comparadas, né? Tem até livros que chamam direito comparado, né? Ou seja, direito constitucional comparado, processo civil comparado. Isso é muito utilizado, isso é de grande valia para o mundo jurídico, né? Mas também é importante saber como que se faz uma pesquisa jurídica comparativa. Então ela preocupa em identificar similitudes e diferenças de normas e instituições em 2 ou mais sistemas jurídicos ou no mesmo sistema jurídico. Então essa pesquisa jurídica comparativa ela pode ser sim feita, né? Eu posso comparar, por exemplo, o sistema penal brasileiro com o sistema penal norte-americano, a Constituição brasileira com a Constituição francesa, né? O que há de diferente. Poderia ser uma pesquisa também, mas tem que ter algo a mais nessa pesquisa. Não basta somente comparar e dizer que no Brasil tem isso, na França não tem aquilo. Ou seja, qual que é o sentido dessa comparação? Para que eu quero comparar? Né? Então eu tenho que ter algo a mais nessa pesquisa. Então essa seria a comparação entre 2 sistemas. Eu posso comparar também no mesmo sistema. Eu posso, por exemplo, tentar entender, fazer uma comparação que inclusive ela é também histórica, né? De que modo que o casamento era no Código Civil de 16 e o casamento é tratado no Código de 2002. Eu estou fazendo uma comparação de mesmos sistemas dentro de um mesmo instituto, dentro de um mesmo sistema jurídico, mas eu também tenho que apresentar qual que é o sentido dessa comparação, né? Eu não posso fazer meramente uma pesquisa comparativa e dizer que isso é a pesquisa e ela encerrou nesse ponto. Então esse é um problema da pesquisa jurídica comparativa. Mas ela é muito bem-vinda e bem interessante de se fazer, né? Ainda mais quando nós estamos comparando 2 sistemas diferentes, né? O norte-americano com o francês, o brasileiro, o alemão e assim por diante, né? Tem um livro muito interessante do professor Gilmar Mendes, onde ele faz também uma pesquisa da jurisdição constitucional no Brasil e a jurisdição constitucional na Alemanha, né? Embora seja um livro, eu entendo, um livro descritivo, né? Mas é um livro que dá para entender como que funciona a pesquisa de jurídica comparativa. A pesquisa jurídica descritiva, né, é um procedimento analítico de decomposição de um problema jurídico em diversos aspectos, relações e níveis. A pesquisa jurídica descritiva se encaixa naquele mesmo tipo de raciocínio analítico e descritivo. Ela não tem grandes, vamos dizer assim, grandes propostas, né? Ou seja, ela se reduz a uma mera análise e descrição de um determinado instituto, né, que também serve como uma fase importante da pesquisa, mas, da mesma forma, eu digo que não é a pesquisa como deve ser encarada. Mas isso eu estou apresentando aqui no quadro quais são as formas. Eu entenderia que isso aqui deve ser juntado numa coisa só, né, mas muitos entendem que a pesquisa jurídica descritiva ela é uma pesquisa. Eu diria que não, né? Mas serve sim como... existe uma parte na pesquisa, vocês vão ver nas aulas posteriores, que a gente chama de revisão da literatura, né? Que é importante para qualquer pesquisa, e a pesquisa jurídica descritiva ela serviria muito bem para a construção dessa chamada revisão da literatura e para a construção do chamado estado da arte, que vocês vão ver mais para frente. Aqui já começa a entrar numa pesquisa um pouco mais interessante, né? Que é uma pesquisa jurídico projetivo, embora seja muito pouco utilizado no direito, até porque no direito não se faz muita projeção, né? Projeções são muito utilizadas nas ciências econômicas, por exemplo, né? Que são pesquisas de tendências, né? Ou seja, é parte de premissas e condições vigentes para detectar tendências futuras de determinado instituto jurídico ou de determinado campo normativo. Então aqui é como se nós fizéssemos uma pesquisa para tentar entender como que os institutos jurídicos estão hoje e o que eles podem se tornar em razão de tendências, né? Ou seja, existem premissas e condições aí que estão, de certo modo, sendo discutidas, que podem, obviamente, empurrar, né, esses conceitos para novas tendências jurídicas. São pesquisas muito pouco utilizadas no campo do direito, mas já é uma tendência também que tem se firmado. Essa, sim, seria, entendo eu, uma pesquisa. Isso aqui é, para mim, toda pesquisa jurídica, né, obviamente acompanhando aí grandes professores de metodologia, como a professora Miraci, o Pedro Demo, né,
o professor Galupo, na PUC. Toda pesquisa jurídica, toda pesquisa ela tem um cunho propositivo, né? O que seria propositivo? Muitas pessoas acham que propositivo é propor mudanças, né? Então eu estaria apresentando aqui mudanças que podem ocorrer na legislação, mudanças que podem ocorrer na interpretação, ou algo nesse sentido, né? Não necessariamente a pesquisa jurídico-propositiva ela tem que propor uma mudança específica em alguma coisa, ou na lei, né, ou no entendimento da doutrina, ou algo nesse sentido, né? Quando eu falo jurídico-propositivo, por isso que eu coloquei aqui uma interrogação, né, em que sentido a pesquisa ela é propositiva? Propositiva no sentido de apresentar aspectos críticos de determinado instituto, de determinada decisão judicial, aspectos críticos, por exemplo, de um julgamento do Supremo, né, que seriam os grandes estudos de caso que a gente pode fazer, sei lá, né, aspectos críticos de uma doutrina, da compreensão doutrinária de determinado instituto, aspectos críticos de uma lei, mas não necessariamente eu tenho que apresentar a proposta específica. Então não tenho que dizer que tal artigo assim da lei tal deveria estar escrito dessa forma, né? Mas o fato de eu apresentar que há uma falha de compreensão ou do legislador, ou do juiz, ou do ministro, ou da doutrina, isso já é uma pesquisa propositiva, né? Porque a pesquisa propositiva ela é crítica, ela é reconstrutiva, né? Ela não aceita a realidade tal como ela se apresenta, ela pretende mudar isso de alguma forma, mas eu não preciso de apresentar qual é a mudança que deve sofrer. Então essa sim eu entenderia como uma pesquisa jurídica, eu fixaria esse conceito, né, de o que seria uma pesquisa jurídica propositiva, porque é isso que eu acho que a maioria de vocês vão ter que fazer no TCC, que pode ser uma monografia ou um artigo científico. Vocês devem apresentar uma proposta crítica de algum dos institutos que vocês estão estudando no curso que vocês estão fazendo, obviamente, né? Técnicas operacionais de pesquisa em ciências sociais aplicadas. Aqui estão as principais técnicas. É claro que tem algumas aqui que elas são bem difíceis de se fazer e eu até nem sei por que eu na realidade, coloco isso aqui, né? Mas eu vou tentar resumir essas técnicas aqui em algumas para que vocês entendam, então, qual seria a melhor técnica que vocês poderiam optar para a pesquisa de vocês. É claro que aqui, pelo quadro aqui, né, pesquisas teóricas, pesquisas de campo, né, eu acho que pesquisa de campo num curso de pós-graduação, que é um curso que normalmente tem uma duração aí de 1 ano, né, fazer pesquisa de campo é algo extremamente complicado. Acho que pesquisa de campo cabe muito bem no doutorado, né, onde você tem 4 anos, né, para poder construir uma pesquisa. Agora, em um curso que dura 1 ano, ou de um mestrado que custa 2 anos, a pesquisa de campo ela pede, né, um tempo maior, né, e não só a questão desse tempo, também é o próprio tempo de dedicação àquele trabalho. Mas eu vou falar só porque serve como técnica de pesquisa. Obviamente que a maior parte da pesquisa são as pesquisas teóricas, né? É o que nós vamos ver aí em sua grande parte, né? Que nós chamamos de análise de conteúdo. Então, toda pesquisa no direito, claro que existem pesquisas de campo no direito, mas a grande maioria das pesquisas do direito, elas são análise de conteúdo, né? Estratégia teórica de cunho qualitativo, e não meramente quantitativo, né? Análise de conteúdo como procedimento das investigações de cunho teórico. Elas pode ser... Então, que tipo de análise de conteúdo vocês podem fazer, né? Análise, histórias de vida, que eu acho que é muito pouco utilizado no direito. No direito norte-americano isso é muito utilizado, mas aqui as pessoas evitam isso. Análise de discurso, aí seria uma análise de uma jurisprudência, análise de um voto de um ministro, de uma decisão, né? Análise de mensagens da mídia, também pode ser utilizado. Exame de documentos, né? Estudo de leis, jurisprudências, estudos históricos, tudo isso aqui serve como análise de conteúdo. Gente, isso aqui é importante, por quê? Eu acho que quando eu vou chegar nesse ponto ainda, talvez isso vai ficar um pouco mais claro, antes de fazer a pesquisa, é importante vocês elaborarem uma espécie de um plano dessa pesquisa, né? Eu sei que aqui na pós-graduação não é exigido
um projeto de pesquisa, mas é importante que vocês tenham na cabeça de vocês, ou melhor, né, tenham isso registrado em algum lugar, no computador, seja onde for, um plano dessa pesquisa para que essa pesquisa não fique completamente sem norte, né, vamos dizer assim. Então é importante estabelecer o que vocês vão fazer. É uma análise de discurso, é uma análise de mensagem de mídia, vocês vão examinar documentos, isso é muito importante ficar claro no momento anterior à pesquisa, até para que a pesquisa seja mais facilmente executada, né? Condições para a produção da análise do conteúdo, né? Quais são as condições para uma boa análise de conteúdo? Os dados e informações obtidos já estão dissociados das condições gerais em que foram produzidos. Ou seja, é diferente do estudo, como é que eu falei lá atrás, das pesquisas de campo, né? A pesquisa de campo, os dados não estão dissociados das condições gerais em que foram produzidos. A pesquisa de campo, os dados são construídos no mesmo momento da investigação, né? Aqui os dados já estão dissociados. Eu já tenho um livro escrito, eu já tenho uma decisão já que está em algum lugar, né, na internet, em algum lugar, eu já tenho o voto do ministro, eu já tenho acesso àquilo, né? Eu não estou participando daquele caso diretamente. Não tem motivações históricas, mesmo que os dados pertençam ao passado, são inseridos pelo analista em novo contexto. Então, a análise de conteúdo ela não tem uma tendência, né, de uma pesquisa histórica, muito pelo contrário. O que nós temos que fazer é inserir esses dados, que por mais que eles pertençam ao passado, no contexto em que nós estamos fazendo a pesquisa, né? Um sistema de conceitos analíticos é construído para servir como sistema de referências conceituais que realizaram as inferências. Isso é importante também, aquilo que eu falei bem, acho que no nosso primeiro bloco, né, em relação à linguagem específica da ciência do conhecimento científico. É importante estabelecer um sistema de conceitos analíticos para que esses conceitos eles nos sirvam naquela pesquisa, né? O que seria isso? Mais ou menos mal comparando, né, obviamente, é como se eu criasse um glossário para entender o que eu chamo, de que modo que eu defino, por exemplo, determinados conceitos. Por exemplo, democracia. Como é que eu vou definir a democracia? Direito. O que eu estou chamando de direito? Né? E assim por diante. Né? Eu tenho que estabelecer eu tenho que criar um sistema de conceitos para que eu também não, para que a minha mensagem ela seja clara, né? Para que eu diga, para que as pessoas consigam entender o que eu estou dizendo, né? Porque esses conceitos como democracia, direito, justiça, são conceitos que cabem aí determinadas, diversas, né, definições, vamos dizer assim. E a pretensão maior de uma análise de conteúdo é desconstruir para reconstruir. O que seria desconstruir para reconstruir, né? Toda pesquisa científica, voltando aqui, eu sempre vou frisar nesse ponto, ela não é meramente descritiva, né? Ela sempre tem um caráter desconstrutivo e reconstrutivo. O que é desconstrução e o que é reconstrução? Desconstrução é o que vocês vão fazer, por exemplo, né? Quando vocês apresentam um estado da arte ou uma revisão da literatura, vocês estão desconstruindo o tema que foi proposto no trabalho, né? Então, desconstruir é como se, mais ou menos, eu estivesse apresentando, compreendendo a temática que eu estou apresentando como pesquisa, né? Então, para compreender, eu necessariamente tenho que mergulhar naquele tema, né? Eu tenho que entender de que modo que a jurisprudência está se posicionando, de que modo que a doutrina está se posicionando, os juízes se posicionam de uma certa forma. Então, isso é uma desconstrução. E, necessariamente, a partir dessa desconstrução, dessa compreensão de como que a doutrina, jurisprudência, legislação trata daquele tema, eu tenho que apresentar, então, uma reconstrução. Então, toda pesquisa de análise de conteúdo ela não pode ser meramente descritiva. Ela tem, sim, uma característica desconstrutiva e, obviamente, reconstrutiva. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e, no próximo bloco, eu volto explicando um pouco o que seria melhor
uma compreensão melhor do que seria essa reconstrução.